Oi, oi, gente! Cá estou eu, Carol Diamond. Estamos juntos no nosso Clube do Livro, fazendo leituras que transformam. Hoje eu estou aqui na nossa terceira parte da introdução, esse livro que traz uma densidade que a gente consegue sentir no nosso dia a dia, porque as duas primeiras leituras que eu fiz dele, eu fiquei assim, sentindo no meu corpo um cansaço imenso, e olha que eu não li muita coisa, hein? É um livro realmente que traz uma densidade. Qual livro é? Os 10 Princípios da Criação Consciente, as suas chaves para o despertar. Quem traz esse livro é Kirael, que é um mestre, e traz essa canalização através de alguém que a gente vai ver aqui, de Fred Sterling, tá bom? Gente, já antes da gente começar, já vou te convidar aqui para curtir esse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para receber as próximas leituras, convida alguém para seguir, então compartilha esse vídeo, compartilha os outros vídeos que tem aqui no canal. Se você chegou agora, volta para escutar as outras mensagens, as primeiras partes do livro, né? Para você acompanhar certinho, apesar que a gente está na introdução, mas a introdução é tão importante como todo o contexto do livro, porque ela traz ali o que a gente vai vivenciar aqui nesse movimento. Então lembra aqui agora, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos áudios. E a gente começa então agora os 10 princípios da criação consciente. Vamos lá? Gente, então vamos lá. Aqui a gente parou nessa parte, eu vou continuar dela e né, a gente vai seguindo aqui nessa leitura e eu espero hoje finalizar então aqui a introdução. Me perdi aqui um pouquinho, mas vamos junto. Então, continuando, são perguntas que estão sendo feitas para Kirael, tá? E quem responde é Kirael, canalizando através de Fred Sterling. Você poderia resumir os primeiros 3 princípios da criação consciente? E Kirael diz assim: bem, sim, acho que podemos fazer isso. Muitos vieram antes de mim para explicar as possibilidades de tudo o que existe. O que estou tentando deixar mais evidente hoje é que, se você deseja se mover em um ritmo sem precedentes em sua vida, interagindo apenas com estes 3 princípios da verdade, confiança e paixão, esquecendo-se dos outros 7, começa a manifestar possibilidades diferentes em sua vida. Elas irão colocá-lo em uma jornada. Não posso dizer que sua vida mudará automaticamente, apenas aplicando a verdade, a confiança e a paixão. O que posso escrever através das estrelas é que, utilizando a totalidade desses princípios, da forma como os expliquei, você abrirá um caminho que será tão iluminado que terá de fechar seus olhos para não ser capaz de ver as direções que deve seguir. Para não ser capaz de ver as direções que deve seguir. Você sabe, pois, não viemos fazer a jornada, mas sim segui-la, mas sim guiá-lo ao longo dela. Esses 3 princípios são o amor da própria luz do Criador e, se seguidos, começam a abrir um caminho. Você, meu amigo, o humano, deve fazer a jornada. Você tem de querer fazê-la. A resposta automática é: se eu me agarrar a esses princípios, terei tudo o que quero e tudo o que posso ter? Meu amigo, a verdade é que eles guiarão para ter tudo o que deseja. Você deve fazer a jornada, você deve andar de mãos dadas conosco e deve compreender como a verdade o leva à totalidade da confiança e adicionar a paixão. O mundo se tornará um segmento de luz no qual você realmente pode ter tudo. Você poderia compartilhar, agora já é outra pergunta, você poderia compartilhar uma de suas parábolas esclarecedoras que ilustram o valor dos princípios da comunicação, esclarecimento e completude na criação consciente? E Kirael traz. Uma das melhores formas de experimentar uma palavra ou uma visão é simplesmente fechar seus olhos, recostar-se na poltrona e ponderar sobre sua visão exatamente o que estou dizendo. Na verdade, coloque o máximo de sentidos possível nessa tarefa. Por exemplo, se eu falo de uma flor, lembre-se de que quando você era criança, havia uma flor radiante que exalava o mais belo perfume. Muitos de vocês que conhecem uma árvore de lilazes não iriam, nunca em sua vida, esquecer o perfume que sentiram. Portanto, coloque os sentidos para funcionar enquanto o levam em uma pequena jornada. Se você fizer a gentileza de vir comigo, imagine-se diante de uma porta no meio da noite, quando você tem pouca visão, e agora simplesmente viaje comigo, abrindo a porta e entrando em uma sala que aparentemente está um breu.
Está tão escura que você não pode ver a sua mão, a sua própria mão, se colocá-la diante de seu rosto. Você diz: parece uma viagem excitante, mestre Kirael. Bem, pode ser antes de iniciarmos. Como em qualquer outra sala, após um tempo, conforme seus olhos começam a se ajustar, você é capaz de ver que há coisas nessa sala. Há mobílias, há quadros na parede. Você pode ver algumas coisas no canto com as quais ainda não pode se definir, mas sabe que estão lá. Você se sente muito seguro porque agora pode ver. O que você vê bem na sua frente é um corredor. Muitos de vocês pensarão: não vejo muita coisa que me interesse no momento. Então, por que saio correndo e me lanço sobre a outra porta? Bem, um dos motivos é porque você não deixou o esclarecimento reinar completamente em sua luz neste momento. Se você ficasse um pouco mais, perceberia que no centro da mesa há um pequeno abajur. Se você andasse e tocasse o interruptor, o abajur começaria a trazer mais luz, mais claridade para a sala. Quando você começasse a perceber a claridade, a primeira coisa que veria na parede seria uma das pinturas mais dinâmicas que já viu. Você olharia essa pintura e ficaria preso em sua própria vibração. Se seus olhos se concentrassem na mesa à sua frente, perceberia uma bela rosa que havia se aberto, buscando seu maior potencial para que pudesse apreciar o belo vermelho de suas pétalas e o belo perfume que ela exala. Em essência, você precisaria se comunicar com uma fonte que não vê. Você precisaria se comunicar com uma parte mais elevada de si mesmo. E diria a esta parte: você poderia não me deixar olhar ao redor desta sala e ver tudo o que está aqui? Dizendo isso, você perceberia que seus dedos dos pés estariam acariciando o carpete, e você olharia para baixo e veria apenas o carpete mais brilhante que já viu no mundo, que já viu na vida. Você olharia para a porta e pensaria: bem, talvez eu não precisasse correr até lá. Talvez eu precisasse terminar de explorar esta sala. Então você começa a ver a aventura de explorar a sala e agarrar cada oportunidade. Lembra-se de quando você entrou e não havia claridade, mas você podia ver a outra porta? Bem, se você tivesse corrido para aquela porta e tivesse passado por ela, e essa se trancasse atrás de você e você não pudesse voltar àquela sala, você nunca teria visto aquela bela pintura, você nunca teria visto a bela rosa. E se essa nova sala fosse uma cela de prisão na qual ninguém pudesse ficar perto de você, onde não pudesse ter relacionamentos com ninguém? Pense comigo por um instante. Você não desejaria ao menos algumas memórias das belas coisas que há no mundo? Então, em vez de correr de uma porta até a outra, o Criador lhe trouxe para um mundo para um mundo, se você utilizar o esclarecimento e mantiver as comunicações de sua luz antes de completar algo, o conhecerá em suas mais vibrantes jornadas. Em sua mais vibrante jornada. Você será capaz de sentir o cheiro daquelas rosas, de ver as pinturas, mas acima de tudo, terá aprendido tudo o que há para se aprender sobre esta sala. Meu amigo, ao aderir esses princípios, posso lhe garantir que não há uma cela atrás daquela porta. O que há ali é outro nível. Mas, ao chegar a essa porta, antes de correr até ela, dê uma boa olhada. Assegure-se de ter absorvido todo o potencial dessa sala, pois não há motivo para voltar a ela. E você diz: Mestre Kirael, eu me sentiria muito seguro ali com todas as belas flores e as pinturas. Dê uma olhada na próxima sala, pois quando você abrir a porta, vai entrar em uma floresta de luz. Lá, a magia se desdobra. E você vê os pássaros, um pequeno cervo e as árvores que se aproximam do céu. Você vê o sol brilhando sobre si e sente seu calor, e tudo é uma nova experiência. Você vê um pequeno riacho passando à sua frente e você diz: espere um pouco, acabei de sair de uma sala. Como cheguei a tanta beleza? É a criação, meu amigo. É a criação. Olhe para o pequeno riacho à sua frente, ouça-o correr, ouça-o nutrindo você. Deite-se de lado, deite-se ao lado de uma das árvores, abrace uma árvore. Sinta a sabedoria dessa grande árvore, já que ela está ali há centenas de anos. Ouça com seu coração e deixe que sua verdade soe livre e confie que cada sala possui mais e mais. Pois quando você confia, sua paixão fica tão brilhante que você sabe que nunca vai querer experimentar algo sem esclarecimento. Você nunca vai querer ser breve em suas comunicações
E a completude significa simplesmente uma nova jornada. Gostaria que essa parábola falasse por si mesma e ver se você compreende que os 10 princípios até agora podem realmente mudar a sua vida. Você poderia explicar brevemente os outros 4 princípios da oração, meditação, organização e programação do estado de sonolência e aplicá-los a uma situação específica da nossa vida cotidiana? Aqui já é outra pergunta. E aí, mestre Kirael responde: esses 4 princípios são basicamente os pilares da criação consciente. Os princípios são oração, meditação, organização e programação do estado de sonolência, né? E eles são essa base, eles são os pilares da criação consciente. Eles transformarão o mundo em uma jornada. Se observar os potenciais dessas 4 energias, como se elas estivessem se conectando entre você e seu ser essencial, sua parte mais elevada, se você vir que tudo isso está se juntando em um senso único, um sentido de unidade, começará a compreender que esta é a base sobre a qual todos podem se movimentar. Agora, você fala em oração, meditação, programação do estado de sonolência e organização. Esta, geralmente, indo na direção de um nível de consciência que um ser humano comum apenas pode sugerir, pois você tem apenas mantras ano após ano. Você foi criado ouvindo mantras. Você aprende uma vez e passa a dizê-los para sempre. Muitos dos padres ou ministros de suas igrejas têm um mantra e as pessoas repetem, ainda que poucos reconheçam a sua totalidade. No entanto, a oração é geralmente colocada em outro alinhamento, quando você percebe que a comunicação está acontecendo entre você e as forças invisíveis de luz. A organização é algo que perturba a maioria das mentes, pois é algo que foi mencionado na época do Mestre Jesus e ainda é mencionado. Geralmente, a meditação é vista como algo que é feito apenas nos mundos orientais, mas lhe mostrarei como, na meditação, você deve aprender a conectar os mundos e não cair em algum espaço sem tempo. Então, é claro, há a programação do estado de sonolência, o princípio que confunde a maioria no plano terrestre. Como é possível que o ser essencial ou o ser mais elevado ordene o mundo humano sem total protesto sobre o motivo pelo qual não é mais permitido ser tão livre quanto se foi o tempo todo em que se esteve na Terra? Esses princípios, meu amigo, estendem sua luz mais distante do que você imagina. Eles começam a mover-se em um ritmo que a própria vida parece esmaecida ao seu redor. Apenas utilizando completamente os princípios, esse esmaecimento começa a manifestar-se exatamente onde você deseja, daí a frase ter tudo. Começamos com uma oração, a comunicação entre vocês e as forças invisíveis de luz. Dentro dela, há a energia de um ser que vocês chamam de fada do ar. Ainda que tenha chegado longe o suficiente em sua jornada para compreender que deve haver energias invisíveis. Por exemplo, você está lendo as palavras de uma dessas energias. Mas quando você começa a orar para essa força, a luz do Criador, ou a luz do Mestre Cristo, ou qualquer um dos mestres a quem você ora, compreende que elas irão ouvir e sentir sua vibração. Se você realmente acreditava nisso, não utilizaria um mantra para chamar sua atenção. Se você realmente confiasse ao fazer essa oração, alguma força iria captar essa vibração e a carregaria para cada produto potencial de luz ao universo da própria luz e estenderia uma jornada. Criaria um caminho para você seguir e teria muito cuidado com as suas orações. Você teria muita certeza de estar sendo claro. A oração se torna a manifestação do seu esclarecimento quando você estende sua luz para o ser essencial e para além dele. É por isso que sugerimos que a oração é tão vitalmente importante e porque passaremos grandes quantidades de tempo falando sobre ela no capítulo da oração. Eis um pequeno exemplo. Digamos que você precisasse decidir que deseja iniciar um novo relacionamento, conhecer uma pessoa e realmente quer fazer uma conexão. Na luz do anoitecer, quando o entardecer estiver prestes a começar, sente-se em um local bem calmo e faça sua oração mais ou menos com as linhas a seguir, talvez começando por dizer: Deus Criador, escute minhas palavras, pois hoje cheguei ao esclarecimento de que minha jornada, bela como ela é,
deve ser plena de muitas lições bonitas. Hoje conheci uma pessoa que fez meu coração cantar e oro hoje para saber se esta é a energia pela qual venho procurando há muito tempo. Confio que você vai abrir o caminho para mim e que esse padrão de energia estará ao meu dispor para que eu o experimente, em qualquer nível que eu tenha que experimentá-lo. Oro a você, luz do Criador, que minha força e meu poder para reconhecer minha luz interior e para conhecer o meu amor seja forte o suficiente para me levar através da ponte que eu criei entre mim e esta outra pessoa. Pois quando eu cruzar essa ponte, você me deixará ver a verdade desta energia que eu busco, pois minha confiança aumentou minha energia para utilizar minha paixão, para trazer você e todos os seres de luz entre você e eu para a força que devo ter tudo o que desejo. Oro para que tenha me ouvido com clareza, Deus Criador, e eu saberei que a clareza existe, enquanto observo sua luz se desdobrar diante de mim. E então simplesmente digo obrigado. Isso aqui é uma oração, né? Essa seria uma oração para levá-lo aonde quer ir. E aqui você pode substituir, né? Essa questão aqui do... Você pode ir colocando o seu sentir. Vamos continuar. Esta seria uma oração para levá-lo aonde quer ir. Você pode aplicá-la às suas jornadas de cura, à manifestação de seus valores em dinheiro, a tudo o que quiser. Vou falar sobre ela com muita paixão na totalidade de cada capítulo. Passemos a meditação, que em sua mais bela forma é uma jornada que pode levá-lo a qualquer nível de ciência que desejar. Você pode desejar vir falar comigo pessoalmente em minha própria luz. Por meio da meditação, você encontrará o caminho. Para aqueles que são iniciantes no caminho da busca, deixe-me lembrá-los de que a meditação não significa necessariamente que você deve sempre encontrar essa área mágica na qual se encontrará sempre imerso no amor da criação. Há meditações que têm o objetivo simplesmente de deixá-lo mais próximo de seu ser essencial. Há coisas às quais nos referimos como meditações guiadas, em que você fará, se me perdoam a palavra, exigências no mundo da luz. Você pode fazer a verdade acontecer da forma como desejas na sua vida. Por exemplo, suponha que você esteja trabalhando em uma jornada de cura. Se você passar seu estado meditativo no tecido etéreo em que não pode se lembrar de nada do que aconteceu, como isso ajudará em sua jornada como humano? Porém, se você fizer uma meditação guiada e entrar em um espaço em que pode fazer contato com seu ser, onde pode se sentar luz a luz ou face a face, pode perguntar ao seu ser mais elevado: quais partes da jornada eu perdi? Onde posso melhorar esse processo de minha cura? Não quero abandonar essa experiência chamada jornada, quero ficar aqui e ser o criador consciente dessa existência. Mostre-me o que posso fazer. Então, meu amigo, diminua sua voz e sua mente para ouvir a resposta, pois na meditação você ouvirá sua verdade, a verdade de sua luz essencial. Os 90% de seu cérebro passa a fazer parte do processo. Todas as forças angelicais com as quais você apenas sonhou até agora existem ali. Você será capaz de vê-las e interagir com elas. Não há limite para o que pode fazer com a meditação. Vamos passar para o divertido, a programação do estado de sonolência, com o qual todos parecem lutar quando começam seu caminho do esclarecimento. Sei que muitos de vocês que estão lendo estão muito além disso, mas a programação do estado de sonolência é algo que você deve deixar claro. Este é o princípio que você deve conhecer por dentro e por fora, pois ele pode criar uma jornada melhor do que gostaria de ter. Quanto mais você aperfeiçoa a programação do estado de sonolência em sua forma mais simples, e não é isso mesmo que você está tentando fazer, se aperfeiçoar em tudo, é que você aprende, quando você aperfeiçoa, é que você aprende que seu ser essencial está em constante movimento, fazendo coisas que você, como ser humano, não é capaz de compreender. Às vezes, esse ser essencial está tão ocupado que simplesmente deixa que você faça a jornada que ele espera que faça. Às vezes, você tem de incentivar um pouco. Você deve dizer, com licença, ser mais elevado, ser essencial, estou trabalhando neste projeto aqui, e estou quase em meu estado de sonolência. Vou descansar meu corpo e rejuvenescer meu sistema físico. E preciso que você continue minha jornada por um tempo. Na verdade, há o ser mais elevado de um amigo com quem estou tentando entrar em contato, estamos tentando aceitar
aceitar os detalhes de uma fusão, ou algo desse tipo. Então, você poderia fazer a gentileza de levar minhas mensagens de amor e de luz ao ser mais elevado dessa outra pessoa, quando você quer comunicar com outra pessoa, né? Este é um amplo uso do princípio. Você poderia estreitá-lo o quanto quiser. Digamos que você tem aproximadamente 40 a 50 anos de idade e você diz ao seu ser essencial pela primeira vez: com licença, você vai fazer uma jornada para mim esta noite. Você não acha que seu ser essencial pode pensar que você está brincando, já que nunca se dirigiu a ele dessa forma? Bem, é uma possibilidade, meu amigo. Porém, quando você utiliza a paixão para se comunicar com seu ser essencial, para que ele saiba o que está tentando atingir, ele absorve sua paixão, amplifica alguns bilhões de vezes e começa sua própria jornada, permitindo que você entre em seu estado de sonolência. Ele não precisa viajar ao redor do mundo, ele apenas entra na luz do Criador e se funde com a luz da alma, da outra alma, de que você está tentando alcançar e a conexão começa. Mais adiante vou explicar melhor este princípio, porém, mesmo que você nunca mais me ouça explicá-lo, utilize o que expliquei e você compreenderá. O último princípio pode tomar muita energia porque se chama organização. A primeira vez em que ouviu falar deste princípio deve ter sido na Bíblia, quando o jovem mestre Jesus, junto com seus amigos, disse algo como: quando dois ou mais se unirem em meu nome, estarei presente. Ele não queria dizer que Jesus estaria lá, mas que a luz de Cristo estaria lá. Portanto, quando duas ou mais pessoas se unem em uma organização, uma consciência coletiva, tem a intenção de alterar o resultado da jornada. Você pode confiná-la e fazer dela o que quiser. Então você poderá ver a excitação levando um grupo de mentes semelhantes, pois a paixão terá amplificado diversas vezes o número de mentes que se unem a você. Mas e se você atrair para a sua organização alguém que não quer chegar a esse resultado? Vou dar um exemplo. Um homem e sua esposa, ao lerem este capítulo, dizem: muito bem, vamos formar uma organização. O mestre Kirael disse que se nos organizarmos, podemos comprar um carro novo. Então, criam em sua mente todas as coisas bonitas que conseguem e na metade do caminho a esposa pensa: o que será que ele vai fazer quando comprar este carro novo? É um veículo utilitário. Ele provavelmente vai passar mais tempo pescando que comigo e com as crianças. Lá se foi sua organização, meu amigo. Você precisa utilizar os princípios para voltar e buscar o motivo pelo qual aquele pequeno pensamento se infiltrou. Como ele estragou o plano que vocês estavam tentando estabelecer? Sabe, as organizações são tão fortes quanto seu elo mais fraco. E você diz: bem, então não faria sentido se me sentisse como o elo fraco para poder sair? Bem, faria. Se você quisesse usar sapatos de cimento no fundo de um oceano e não pretendesse movimentar sua vida, certamente. Mas se você quer movimentar sua vida, o que você pode fazer é empreender nessa organização, com gosto e aplicar o restante dos princípios da criação consciente. Aplique estes princípios e você começará a ver que talvez possa ser fiel ao seu marido ou ao quem quer que seja e lhe dizer: você tem certeza que comprando este carro você não vai sair para pescar o tempo todo e esquecer que eu e as crianças existimos? Ouça e veja se ele está falando a verdade. E deixe que sua confiança e sua paixão explodam dentro de você. Quando ele lhe diz a verdade, torna-se parte da sua jornada e faz parte da organização. E você não vai mais precisar se preocupar com isso. Mas se você tem medo, se teme, então provavelmente não vai perguntar. Ao invés disso, vai apenas esperar que o resultado seja o correto. Posso lhe assegurar de que não vai ser. Ele será perfeito, mas pode não ser o final perfeito que você deseja. Portanto, estes são os 4 pilares, meu amigo. Eles são uma jornada por meio da qual toda a sua vida pode chegar a um novo nível de entendimento, coletivamente com os 6 princípios, os princípios da criação consciente. Uau! Denso, né, gente? Pois é. E é assim. É desse jeito. Aqui a gente finalizou a introdução, tem uma meditação que eu vou fazer aqui agora nesse final. E na terça-feira a gente vai fazer um estudo. A introdução eu fiz mais uma leitura, os princípios a gente vai entrar nesse estudo, onde eu vou fazer mais pausas, eu vou trazer mais né, as percepções, os entendimentos. A princípio a gente está fazendo, né, eu fiz essa leitura seca para que a gente possa fazer agora as leituras com
os exercícios. Então, eu vou te convidar para essa meditação que está aqui, e para isso você vai alinhar a sua coluna, colocar os seus pés no chão, girar os seus ombros para trás e para baixo, e fazer uma respiração profunda. Inalar o ar até a ponta dos dedos dos seus pés. Exala lentamente. Se você ainda não fechou os olhos, feche seus olhos e vai trazendo a concentração para todo o seu corpo, tomando consciência do seu corpo, de cada parte que nele existe. Mais uma vez, inspira. Leva o ar até a ponta dos dedos dos pés. Exala lentamente, solta os ombros e solta os pensamentos e vai soltando o seu corpo e vai soltando o seu sentir e se conectando totalmente com o seu corpo no aqui e agora. Inspira mais uma vez e exala lentamente. Aqui, Mestre Kirael vai levá-lo de volta ao belo riacho que foi criado anteriormente neste capítulo. Então, lentamente, vai transportando o seu plano da mente para esse riacho. Observa como ele é, como essa água corre, qual a cor desse riacho, o que tem em volta dele. Ouça se tem barulho da água correndo, se está silencioso. E agora você vai localizar uma pedra, uma enorme pedra, e vai se sentar nessa enorme pedra. O riacho está correndo à sua frente. Geralmente a água é vista como a ciência espiritual. Observa o riacho, sente o seu corpo sentado nessa grande pedra. E você agora vai tirar os seus sapatos e vai colocar os seus pés na água e sentir a temperatura dessa água, consistência, como ela tá, se ela tá leve nos seus pés. Sente a água passando. E conforme vê a água indo embora, perceba que ela age como ela mesma. Que você simplesmente se coloca em seu curso. E a água vai contornando os seus pés. Ela vai passando por você, sendo ela mesma. Você então pode mergulhar nesse riacho. Você pode mergulhar e ficar nas suas margens. Sinta o riacho passando por você. Você pode se apressar quando ele começa a correr rápido. E você pode também ficar mais lento quando ele começa a ficar mais lento. Imagine-se dentro desse riacho e como ele está correndo. Como essa água está passando por você, quais são as reações que você está tendo. E então agora você vai se imaginar criando um pequeno barco, e esse barco ele tem o maior dos poderes de navegação. E os motores dele são os mais fortes em sua polpa. Esse barco vai navegando nesse riacho e você sente que pode controlar aonde pode ir dentro desse riacho. Inclusive virar, navegar contra a corrente se você quiser. Imagine-se flutuando nesse riacho. Vai observando tudo o que o rodeia, enquanto viaja de um mundo para o outro. Esse é um pequeno barco, e como você em miniatura.
Todos os mundos pareciam enormes. E se você flutuasse para baixo e visse lá na margem direita uma pequena baía e virasse seu barco para essa pequena baía e parasse ali? A cidade mais magnífica que você já viu estaria acima de você. Você poderia ver toda a bela arquitetura e todas as belas paisagens. E você ficaria neste cenário por um tempo, só observando. Mas quando quisesse e estivesse pronto, pronta, você simplesmente sairia dessa pequena angra e voltaria para o riacho. E perceberia, do outro lado, que havia alguém a quem você realmente amasse. E então você iria para o outro lado. E essa pessoa entraria no barco com você. E vocês criariam este belo relacionamento de fazer uma jornada juntos. Conforme flutuassem ao redor dessa bela curva, veriam a luz mais brilhante que já haviam visto em toda a sua vida. Você para o barco o tempo suficiente para observar essa bela e brilhante luz e reconhece que ela é o Criador. E o Criador abre sua força e lhe diz: agora você está fazendo a jornada. Pegue os 10 princípios que o jovem mestre guia Kirael lhe deu e coloque-os a seu serviço. E você irá flutuar para a minha luz. E eu lhe mostrarei coisas que você achava impossível ver. Aqui, em sua pequena terra, vou lhe mostrar a criação consciente, como você nunca a viu. E quando eu terminar, você saberá apenas uma coisa. Você, meu amigo, minha amiga, pode ter tudo isso. Sinta essas palavras, observa o seu sentir, o seu corpo. E na permissão de sentir, permaneça com você, permaneça sentindo esses movimentos, permaneça vivenciando essa experiência. Pelo tempo em que você sentir que deve ficar com os olhos fechados, degustando dessa experiência que você foi inserida ou inserido. E quando se sentir pronta ou pronto, você vai abrir os seus olhos. Até lá, eu finalizo aqui esse áudio, esse vídeo, com muita gratidão. Espero por você no próximo leitura, no próximo dia. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.